Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para você que chegou em meu canal, eu quero deixar aqui para vocês o meu muito obrigada a você que chegou, a você que permaneceu, a você que de repente, assim porventura, passou esta, eu vou falar de ideia, né, para alguém. Se você de repente em algum momento disse assim para alguém, olha isso aqui, ainda que você tenha dito, olha aqui essa Aparecida. Então, Aparecida é um nome e pode ser também uma interpretação, uma qualificação, tá? Eu levo para esse lado. Bom, mas eu não estou aqui para ficar dando alfinetadas e indiretas que provavelmente possam ter usado para com a minha pessoa. Não. Meu propósito aqui é outro. Meu propósito aqui é apresentar no meu canal o que o Espírito Santo fala comigo. E hoje eu vou contar para vocês uma pequena historinha, tá? Tem história e historinha. Só que essa daqui, sinceramente, eu confesso que mesmo nas minhas épocas de primeiros anos de escola, eu tinha uma certa dificuldade no tocante. Gente, vocês desculpem, o barulho é que hoje, sábado, eu estou gravando. Eu não sei exatamente a hora, mas deve ser umas 10, 11 horas da manhã, ok? Bom, então, eu voltando aqui, eu confesso que nos meus primeiros anos escolares eu tinha, confesso, dificuldade no tocante, eu admito, ao que a professora referia-se a história e história. Então, eu por ter essa dificuldade, confesso, eu passei a trocar a história que eu levava no tocante a Branca de Neve e etc., para fato. Então, eu vou contar para vocês, com perdão aqui corrigindo, não uma história ou uma historinha. Eu vou contar um fato, tá? E tudo começa no livro, no capítulo 1, eu já deixei aqui até marcado, no capítulo 1 de Isaías. Gente, eu confesso a vocês que nós estamos no mês de agosto, né? E eu também confesso que estamos no mês, sinceramente, eu confesso, de falecimento do meu pai. Fez-se no dia 1 de agosto, 4 anos que meu pai foi recolhido pelo Senhor Deus. Então eu vou contar para vocês um fato. Meu pai, quando vivo antes de se aposentar, ele trabalhou ele trabalhava em fazenda. Primeiro ele trabalhava em pedreira, né, tirador, sabe aquelas pedras Santo Tomé que o pessoal coloca em volta de piscina e etc. Então, depois do meu pai, ele foi trabalhar como lavrador. E indo trabalhar como lavrador, o meu pai, ele tinha um jeito de lidar com os animais. Meu pai era que uns chamam de lavrador, outros chamam de retireiro, e ele acordava 2h30, 3 da manhã, deitava com as galinhas, ele praticamente acordava o gado. Esta que é a verdade. Então, aqui no livro, capítulo 1 de Isaías, diz assim o seguinte, diz aqui que os animais, a vaca, o boi, o cabrito, aqui a Bíblia também refere-se até ao camelo, obedece ao seu tratador, ou seja, eles sabem direitinho aonde fica o coxo. Aqui no 1 capítulo de Isaías. E aí, eu refletindo
passagem do capítulo 1 de Isaías, eu comecei a lembrar do meu pai quando ele ia buscar a vaca, porque a vaca tem o tempo, na época do meu pai, não tinha-se as coisas, né, todas que existem hoje, porque hoje o leite, ele já tem toda uma drenagem, vamos dizer assim, mecanizada, né, onde se passa-se por canos e leva-se direto eu vou colocar assim, eu vou chamar de comboio, para que se leve à fábrica, para que nesta fábrica seja feito o queijo, a manteiga e etc. Na época do meu pai, não. Na época do meu pai, o meu pai tirava o leite, depois o caminhoneiro vinha, pegava-se o leite e levava o leite para a fábrica. Ou seja, houve todo um desenvolvimento desde então. E neste desenvolvimento desde então, meu pai tinha muito trabalho, porque a lata vazia, ela pesava 30 litros, 30 quilos. A lata vazia. Vinha exatamente escrito na alça da lata o peso dela vazio. Agora você imagina um senhor, né? Ontem eu confesso a vocês que eu assisti o Globo Repórter, onde eu mesmo falava sobre calistenia. A mão do meu pai, mesmo aposentado, tinha marcas de calo. Você já imaginou uma lata vazia pesar 30 quilos? Então isso significa que cheia. Vocês já imaginaram quantos quilos o meu pai levantava juntamente com o caminhoneiro para o leite ser colocado dentro, eu vou colocar assim, do caminhão? Então, este é meu pai. E aqui diz assim, eu ficava olhando meu pai conduzindo, indo buscar as vacas no pasto para ser levada ao coxo, para se alimentar. E elas seguiam ele. E elas já sabiam, elas já conheciam ele. Dependendo dos anos que meu pai trabalhava na fazenda, os animais conheciam ele. Os animais saíam, ele não podia passar que já vinha atrás dele. Sabe assim, tipo, ele estava vindo para a cidade, a vaca estava perto da cerca, as vacas iam acompanhando ele até onde o carro perdia, não tinha mais cerca para elas atravessar para seguir ele. E aqui no capítulo do livro de Isaías, diz assim, que o animal obedece ao tratador e o homem não tem, o animal obedece à direção, diz aqui, do tratador. E nós homens não obedecemos à direção de Deus. Então hoje é sábado, eu quero deixar vocês aqui com esta pequena reflexão. Volto a repetir, meu pai foi retireiro e as vacas, meu pai, ele ia até o pasto, fazia aquele barulhinho assim que me dá muita saudade, e elas vinham. Depois ele virava as costas, colocava vou dizer, um cajado nas costas, e aí ele não virava mais as costas, elas seguiam ele, literalmente. E se elas ficassem soltas, elas acompanhavam meu pai até no horário de almoço dele. Os cachorros, tudo, acompanhavam meu pai. Meu pai, ele trouxe a vida
muitos potrinhos e muitos bezerrinhos. E eu confesso a vocês que, sinceramente, eu achava lindo quando os cavalos nasciam, os potrinhos nasciam, os bezerrinhos nasciam. Eu achava lindo. Eles, quando cresciam, eles só ficavam perto do papai e saía só de perto dele na hora, eu vou colocar assim, de que eles tinham fome, que eles iam para perto da mãe. E aqui no capítulo de Isaías, eu volto a repetir. Aqui neste capítulo de Isaías diz que o animal segue a direção dirigentemente, certinho. O animal segue certinho a direção de seu condutor, de seu tratador. E o homem não segue a direção, os preceitos, o caminho de Deus. Hoje é sábado, eu desejo a vocês um excelente fim de semana. Mais uma vez eu agradeço a você por permanecer em minha página. Eu deixo aqui o meu abraço e a paz e até o próximo vídeo.